Salve, salve pessoal da UNB! Estamos aqui de volta para o nosso terceiro vídeo da semana universitária. E agora que você já tem uma noção do que é o RPG e viu como é que é essa ideia de regras e como buscar aprender, se você está bem no início, ainda é difícil de saber que estilo de jogo a gente quer jogar. Então, para resolver isso, hoje eu vou trazer formas de como o RPG tem sido jogado desde seu nascimento. Meu nome é Arthur Buriti e esse é o ABC do RPG. A pergunta de hoje é: qual é o estilo certo para você? Isso é difícil de responder. Talvez vendo essas formas de como jogar, alguma delas te atraia a pesquisar mais e poder experimentar o RPG que você quer. Antes de começar, eu gostaria de dar dois avisos. O primeiro é que essas culturas não são fechadas, elas se fundem, se misturam e são elas que geram diferentes estilos nos jogos. O segundo aviso é que tem uma teoria popular chamada GNS, muito usada em discussões de RPG. GNS é uma sigla, significa gameista, narrativista, simulacionista. Nas discussões de RPG, usam essa teoria como forma de classificar um sistema. Se ele é mais numérico, dizem que ele é gameista. Se o foco dele é mais uma narração, dizem que ele é narracionista. E é por aí vai. Eu não acho que ele é uma boa classificação, porque cada sistema de RPG tem aspectos que se enquadram nesses três quesitos. Eu acho muito melhor ver na prática como o jogo tem sido jogado de fato, em vez de tentar classificar ele numa coisa que não faz tanto sentido. Vamos então para uma breve história do RPG. No início do século XX, nós temos o grande escritor H.G. Wells, e ele tinha uma coisa chamada Little Wars, pequenas guerras. Jogos de guerra com miniatura, onde dois adversários competiam controlando exércitos e se enfrentando. Esse jogo chegou na mão de um cara chamado Gary Gygax. Ele era louco por esses jogos. E ele também era muito doido em história, em fantasia. Ele começou a desenvolver regras para o combate medieval de exércitos e regras individuais para combate um contra um. Um outro cara chamado Dave Arneson pegou essas regras do Gary Gygax e começou a fazer um jogo acontecer no mundo próprio que ele criou, misturando o Senhor dos Anéis, Conan o Bárbaro, esse tipo de história. E quando ele explicou pro Gygax o jogo que ele estava fazendo, o Gygax ficou louco, chamou ele para eles jogarem juntos e foi disso aí que veio o D&D, Dungeons and Dragons, o primeiro RPG de todos os tempos. Então, se um dia você já se perguntou por que tem tanta regra nesse RPG, muitas delas ainda são resquícios lá de trás, quando o jogo ainda era uma experiência competitiva, e era muito importante saber quem foi o vencedor e o perdedor. Quando o RPG se torna uma experiência colaborativa, muitas dessas regras se mantêm mais por tradição do que necessidade de fato. Então bora lá, sem mais delongas, quais são as culturas de jogos e quais são as que você se identifica? Muito bom, são 6 ao total. Essas culturas foram divididas por um blog chamado Retired Adventure. Ele vai estar aqui na descrição desse vídeo para você conferir o texto integral. A primeira cultura de todas é a clássica, o nascimento do D&D, o início dos anos 70. O objetivo de uma cultura clássica era vencer desafios que iam ficando cada vez mais difíceis conforme você aumentava de nível. Esse avanço então era lento, gradual, e o mestre estava lá com aquelas regras para garantir uma experiência justa para todos. Ele tinha essa ideia, ainda baseado naqueles jogos de guerra, de você ser um soldado que conquista mais tropas e as batalhas vão ficando maiores conforme exércitos mais numerosos se enfrentam. Embora contar uma história fosse possível, esse não era o objetivo do jogo clássico. Logo em seguida então vem a segunda cultura, a tradicional. Ela vem como uma resposta a essa cultura clássica. Agora, o objetivo é contar uma história satisfatória. O mestre é o principal criador e os jogadores vão experimentar a narrativa dele. É nesse momento que os RPGs passam a se associar com livros e filmes. Eles tentam capturar e simular essa experiência na narrativa, com técnicas dessas formas de arte. Como exemplo desses tipos de jogos, já na década de 80, a gente tem o famoso Chamado de Cthulhu, que envolve investigação e insanidade baseada nas obras do escritor H.P. Lovecraft. E a gente tem também um módulo de D&D chamado Ravenloft, que é um terror gótico. Chegamos então na terceira cultura de jogo, o LARP nórdico. LARP é uma sigla, significa Live Action Roleplay, que é você interpretar o papel em pessoa. A ideia dessa escola era se envolver completamente no personagem, o objetivo era a imersão. O exemplo dessa cultura tem uma wiki de LARP nórdico, iniciada pelos anos 2000, falando das práticas e como é que eles realizam o jogo. Nessa virada aí, muito próximo, é quando começa a aparecer a quarta cultura, os jogos de história. Os jogos de história vêm trazendo um objetivo muito curioso. Eles queriam acabar com a dissonância ludonarrativa dos sistemas. Esse é só um nome arrumado para dizer que aquilo que se estava jogando
deveria ser próximo da intenção de quem joga. Um exemplo para ficar mais claro. Se você está familiarizado com o sistema de combate do D&D, você sabe que pode se alongar por várias horas, em que cada pessoa tem o seu turno, e é um combate bem tático, com a planilha, com detalhes e regras. Se fôssemos tirar essa dissonância do narrativa e quiséssemos um combate rápido e dinâmico, nós teríamos que cortar bastante o tempo, mudando bastante as regras para que o combate fosse extremamente ligeiro e mortífero. É aqui então que aquele estudo de o que gera diversão nos jogos começa a entrar mais firme. Lembra daquela teoria MDA? Em tradução seria MDE, que é uma sigla que diz Mecânicas, Dinâmicas e Estéticas. O que isso significa? As regras dão um fluxo de jogo que satisfazem as estéticas, que são os desejos dos jogadores participando. De exemplo, a publicação é um livro de 99 chamado System Does Matter. Chegamos então na nossa quinta escola, a RVG, o renascimento da velha guarda. Agora nosso objetivo é contar uma história a partir dos interesses dos jogadores. Então o que a gente tem é uma influência lá de trás daquela cultura clássica, só que com muito mais agência. Ao contrário do jogo clássico, a gente não tem esse interesse em um jogo balanceado e gradual. A gente tem interesse em experiências desafiadoras e temos que ver como é que eles vão reagir com essas situações adversas. Aqui é um certo distanciamento das regras propostas. As regras têm que servir o jogo, e se elas estão atrapalhando, é dever do mestre descartá-las completamente ou mudá-las para garantir que o jogo flua direitinho. O exemplo aqui de obra, lançado em 2006, chama-se OSRIC, que é uma sigla e é uma compilação de vários termos, classes e regras dessa velha guarda de referência para consulta. Por fim, a sexta e última escola, a neotradicional. Aqui, o objetivo é contar uma história, assim como naquela tradicional, mas agora o mestre não é o principal colaborador dela, e os jogadores são tão importantes contra ele para que essa história aconteça. O foco do jogo é desenvolver essa história e os interesses dos personagens. Uma característica curiosa aqui é que dá a impressão de que o mestre perde o poder para os livros de regra, e os jogadores agora usam essas regras para resolver os impasses e para tomar as decisões que eles vão fazer. A exemplo dessa escola, a gente tem esses jogadores mais recentes, as edições mais próximas, da quinta edição de D&D, e um novo serviço de transmissão ao vivo de jogos, como o famoso Critical Role. Finalizando então esse nosso vídeo, vale de novo ressaltar que não tem essa coisa de escola pura. Os jogos são fusões dessas muitas culturas, criando identidade própria. O objetivo desse vídeo foi mostrar essas 6 culturas, mas podem haver muitas mais e ainda infinitas outras a surgir. Isso é só a prova de que o RPG é uma fonte inesgotável de possibilidades. E aí, qual que é a escola para você?